Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o verso 1, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Só até aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus abençoe, pois, a tua palavra, agora que ela tenha livre curso no nosso meio, possamos absorver tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. É a nossa oração aqui, no nome santo e poderoso de Jesus, é aquele que crê e diz, amém. Olha que experiência é essa maravilhosa de Isaías. Eu penso que é uma experiência de encher os olhos de qualquer um aqui. Penso que qualquer um aqui deseja ter uma experiência como essa, ou talvez maior do que essa. Penso que muitos aqui já tiveram experiências semelhantes a essa. Penso que você, quando saiu da sua casa, saiu com desejo não de simplesmente ver um grupo, não de simplesmente não tinha nada para fazer e veio para cá. Tem muita gente que, acho que é assim, né? Ah, não tem nada para fazer, sabadão, então o negócio é o seguinte, eu vou lá para o culto da mocidade. Tem gente que, eu penso que você saiu com o desejo no coração de que algo especial, algo de Deus acontecesse na sua vida. Eu penso isso, porque se você for esperar do homem, irmão, você está lascado. Se você for esperar dessa casquinha que vos fala aqui, você está frito. Então, a realidade é que essa experiência foi uma experiência marcante para Isaías, e foi uma experiência que eu digo marcante pelo seguinte fato: não era só no estereótipo que estava acontecendo alguma coisa com Isaías. As experiências profundas com Deus, elas não geram mudanças apenas no exterior, elas geram mudanças principalmente no interior. A prova disso é que depois que Isaías viu a Deus, ele teve consciência da sua vida. Ele falou, puxa vida, vou morrer porque os meus olhos viram ao rei. E ele disse assim, mais à frente nesse texto ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz a Bíblia que então Deus, da parte de Deus, houve uma ordem de que os lábios do profeta fossem purificados. O certo é que esse texto é o divisor de águas no ministério de Isaías. Esse texto mudou a história. Essa experiência mudou a história de Isaías. Agora, algo aconteceu para que essa experiência acontecesse com Isaías. Algo aconteceu para que o profeta tivesse essa visão, para que o profeta tivesse essa experiência com Deus. Diz a Bíblia aí, logo no início do verso que lemos, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias. Talvez você pergunte assim, pastor, mas o que tem a ver Uzias com Isaías? Vou te explicar agora, rápido e rasteiro, igual ataque do Cruzeiro. Presta atenção. Uzias era um profeta, era rei na porção sul do chamado reino dividido. Nós estamos falando aqui num tempo onde Israel estava dividido, onde existia o reino norte com sua capital em Samaria e o reino sul com a sua capital em Jerusalém. Judá era esse reino sul, e Uzias era o rei dessa pequena porção sul do grande Israel, de Judá. E a Bíblia relata, lá em 2 Crônicas, que Uzias foi um rei excelente, foi um rei comparado ao rei Davi, na excelência do reinado, e comparado ao rei Ezequias. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de alguém, de um rei que marcou aquela nação de forma positiva, mas tinha um detalhe: enquanto Uzias caminhou com Deus, a nação foi abençoada. Enquanto Uzias teve uma vida com Deus, a nação prosperou. Diz a Bíblia que Uzias era amigo da agricultura, ou seja, ele investiu na questão agrícola do reino. Diz a Bíblia que Uzias também investiu na edificação de cidades e das fronteiras. Ele fortificou as fronteiras de Judá. De forma geral, o reinado de Uzias foi um ótimo reinado, mas diz a Bíblia também que até que um dia alguma coisa diferente aconteceu.
Até que um dia ele percebeu que tinha se tornado forte. E diz a Bíblia que isso lhe foi por ruína. Uzias, o grande rei, que tinha a oportunidade de fechar a sua vida com chave de ouro, servindo a Deus, se desviou dos caminhos de Deus, pecou contra Deus e morreu. Foi depois que esse homem morreu, que Isaías teve essa experiência com Deus. Agora você talvez me pergunte, tá bom pastor, mas o que tem a ver Uzias com Isaías? Vou te explicar agora. Isaías agora falando do profeta, era de uma família muito bem relacionada em Judá. Era de uma família que tinha livre acesso ao alto governo do país. Eles estavam na elite daquele país. E também tinha livre acesso à família real. Ou seja, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, de forma mais direta, Uzias e Isaías, o profeta, eram amigos. Os dois estavam caminhando, de certa forma, juntos, na construção do reino. Mas diz a Bíblia que enquanto esse amigo de Isaías estava vivo, Isaías não teve experiência, só depois que ele morreu. Por quê? Porque Uzias prefigura aqui o pecado, irmão. Uzias prefigura aqui a autossuficiência, o orgulho, a altivez. Isso, diante de Deus, é terrível. E diz a Bíblia que essa experiência foi desencadeada pela morte de Uzias. Quantos aqui querem ter experiências maravilhosas com Deus? Impactantes, daquelas assim de você não esquecer nunca mais. Eu quero. Se queremos, a semelhança de Isaías, ter uma experiência profunda com Deus, é necessário que Uzias morra. Que a figura do pecado morra. Que aquele que está tomando o lugar de Deus no trono da sua vida, morra, para que então a experiência com Deus seja real na sua vida. Eu te falei tudo isso porque na realidade eu quero falar sobre alguns Uzias que têm feito com que as pessoas não tenham experiências profundas com Deus. Quero falar aqui com você sobre alguns Uzias que têm tirado muita gente da presença de Deus e que têm feito com que muitos não vejam a Deus e não experimentem mais de Deus. Vamos lá então? Caminhando nesse eixo, Uzias tem que morrer. Amém? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala com ele: se você quiser ver a Deus, Uzias tem que morrer, irmão. Uzias tem que morrer. Primeiro Uzias que eu quero te falar nessa noite é o Uzias da carnalidade. E agora você pode colocar o seu cintinho de segurança, porque o pastor Eduardo disse que eu posso falar como se eu estivesse em casa aqui. Então, firma o corpo. Abre sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 8. Vamos ver o que meu amigo Paulinho fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 8. Abre lá comigo. Romanos 8:6. Diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, numa outra tradução diz a mentalidade da carne, é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e em verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem gente que é até bonitinho dentro da igreja, tem gente que aqui dentro fala aleluia, glória a Deus, tem gente que pula, mas quando sai da igreja, tem jovem hoje assim, que é crente só aqui dentro, e quando sai do lado de fora, é uma pessoa extremamente carnal. O apóstolo Paulo está exortando aquela igreja, aquele povo ali, os romanos, dizendo o seguinte: olha gente, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, a inclinação da carne. Numa outra tradução ainda diz, o pendor da carne é inimigo de Deus. E se nós temos essa inclinação para a carne, para fazer tudo que a nossa carne quer, a realidade é que nós não vamos conseguir ter experiência profunda com Deus, porque diz a Bíblia, como lemos aqui, que não tem como. A Bíblia diz, relata também que a carne é inimiga mortal do Espírito. Há uma guerra constante, é inimigo natural, é igual gato e rato, é igual gato e cachorro. Não tem como conviver junto, não tem como ser uma pessoa que vive para Deus sendo carnal,
tem que ser alguém que vive para Deus e vive de verdade, vivendo uma vida no Espírito, crescendo no Espírito, fazendo do pecado um acidente de percurso e não uma prática de vida. Tem gente que quer ver a Deus, mas quer continuar sendo carnal, não tem jeito. Vamos exemplificar melhor? Vamos falar aqui, por exemplo, hoje, talvez do assunto que os jovens mais querem saber: relacionamento. De cada 10 jovens que nós atendemos no gabinete, 11 querem falar conosco sobre namoro, noivado e casamento. Está sério o negócio. Exatamente porque o referencial de namoro, noivado e casamento dentro da igreja é o referencial que a Malhação está colocando. Infelizmente, o referencial de relacionamento dentro da igreja é o referencial que as mulheres apaixonadas estão colocando, que a carinha de anjo está colocando, que a Bete a feia está colocando. É uns negócios, né? Bete a feia. Esse negócio é esculpido lá nos quintos dos infernos, não tem cabimento. Para ficar ruim ainda tem que melhorar muito. Mas tem gente assim, tem gente que está vivendo conto de fada, tem gente que está achando que vai ser assim, que um dia Jesus vai olhar para você e falar: não, eu vou botar um Marcos Palmeira na vida dessa morena aqui. Eu vou mandar um Brad Pitt. Tem irmã que até arrepia e fala em língua, né? Xemanaia, pastor. Testificou, Jeová, testificou Pinó, irmão, pera aí. Ele está desse jeito, vivendo conta carochinha. E outra, e quando arruma para cabeça. Quando arruma, não sabe administrar. Presta atenção no detalhe, irmão. O difícil não é você conquistar uma coisa, o difícil é você administrar aquilo que você conquistou. Não é difícil se conquistar um título de boxe para um grande campeão aí. O difícil é permanecer com o título, porque os desafios vêm. É a mesma situação. Não é difícil você namorar, mas é difícil manter um namoro com santidade na presença de Deus. O que acontece hoje é que a carne está dominando. Teve um cara de pau, um jovem cara de pau, e eu conto lá da minha casa, né? Tem gente que fala: ai, pastor, ai, nada, não preocupa comigo ainda não. Presta atenção, um jovem foi numa festa que ele não devia ter ido. Chegando lá, ele virou assim, estava rolando o som lá, e ele está lá no cantão. De repente ele mirou a mina estava de bobe lá também, olhou para ele olhou para ela chegou perto, ele não trocou nem meia dúzia de palavras, ele não perguntou nem o nome, já caiu no beiço da menina, e passou a noite inteira, aí beleza, eu fiquei sabendo, aí eu fui atrás do freguês, né, falei: agora, eu já não gosto de bater esses meninos, fui atrás do freguês, o freguês estava correndo de mim na igreja, irmão. Então, se você pensar, ele corria mais um pouco. Ele me via na igreja, ele mudava de caminho, ele dava um jeito, subia no teto, Homem-Aranha, dava um jeito. Mas queria fugir de mim de todo jeito. Um dia eu peguei ele no corredor, que não teve para onde ele correr. Falei: vem cá, seu abençoado. Falei: cara, você é louco. Eu fiquei sabendo o que você fez. Aí ele: pastor, você sabe, eu estava lá na festa e tal, mas acontece, pastor, tal, eu vi a mina. Então, qual é o nome dela? Eu sei não, pastor. Eu não sei, caramba! A Bíblia é crente. Não é não, pastor, eu acho que não é não, eu também não perguntei não, mas eu sei que eu beijei muito. Eu falei: ô demônio, que cabimento um negócio desse, eu beijei muito. Eu falei: isso é muito cara dura, cara de pau, sem vergonha, vagabundo. Falei com ele. Aí ele virou: ô pastor, você sabe, é a carne. É a desculpa mais esfarrapada que eu já vi. Agora a moda é a carne. Não, é a carne, pastor. Você sabe, a carne, eu sei, amado. Eu sei que se você ficar dando comida na boquinha da carne, ela vai te levar para o buraco. Ela vai querer sempre mais. Você começa com um beijo, daí a pouco beija o pescoço, arrepia, começa a falar em língua, fala: oxe, não é do espírito não. Não é espírito não. Você vigia. Aí beija aqui, beija acolá, mão aqui, mão acolá. Sangue de Jesus tem poder. Mete o pé no freio, rapaz. A situação, eu estou falando sério, irmão, porque a situação não está brinquedo. Eu sei o que vocês jovens hoje estão aguentando. Muito obrigado, querido. Eu sei o que vocês estão aguentando, porque o apelo sexual é muito forte. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, no outdoor de uma das principais avenidas, eles colocaram a propaganda de um sapato, onde tinha uma dona toda pelada.
só estava de sapato. A gente estava passando de carro, e o sangue de Jesus tem poder. Você passa em banca de jornal, você tem que começar a falar em línguas a 100 metros da banca, já baixar a cabeça, né? Tem uns que falam assim, não pastor, eu estava olhando lá, estou pesquisando o que está acontecendo. Vai que eu estou te vendo. Carne, a carne vai estar sempre pedindo, a carne vai estar sempre desejando. No seu relacionamento você tem que vigiar, você não pode dar o que tua carne quer, porque senão você roda, você sobra igual giló na janta, igual chuchu no almoço, não tem jeito. Sobra, velho, sobra. Porque tem gente que fala que acha que é de ferro, você não é de ferro. O que corre aí dentro da sua veia não é gasolina e nem olhinho da unção. Eu não sei por que vocês estão rindo tanto. O que corre aqui é sangue, diga-se de passagem, o sangue caliente. Porque brasileiro, eu andei vendo as pesquisas aí, o brasileirado é quentinha para valer, então você tem que dominar. Agora não, você vai dando tudo que sua carne quer. Tem muita gente que não está vendo a Deus, porque antes de vir para o culto, estava arrochando a namorada no muro. Estava arrochando, esfregando. Deixa eu te dar um macete. Pra você não esfregar a sua namorada no muro, esfrega a sua cara no muro chapiscado. Faz assim, ó, até sair sangue, para você parar com isso. Parar com isso. Não, eu estou falando sério. E você, moça, deixa eu te falar um negócio aqui. Você tá parecendo playground. Estou te falando aqui na boa, no nome de Jesus, estou aqui como um profeta de Deus, para te dizer que você não é playground de vagabundo. Você não é playground, seu corpo não foi feito para essa pouca vergonha que está acontecendo aí não. Você é templo do Espírito Santo, você querido, é templo do Espírito Santo. Vou te dar um macete, dona, sabe o que você faz? A hora que o freguês começar a animar demais, você fala assim, dá licença um minutinho, dá um soco no pau do nariz dele, para descer o melado, na hora assim, ó, e aí descer a lágrima. Pode dar por minha conta, pode falar, não, o pastor Marquinhos disse que eu posso fazer, toma, tufo. Carne, se você não dominar, tem gente que não entendeu ainda, carne não tem como dominar não. O macete da carne é fugir dela. A Bíblia só te manda correr daquilo que é maior do que você, certo? Presta atenção, sobre o diabo, o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele pega o peixe e pira, vaza, some, desaparece. O diabo é que tem que correr. Agora, vai olhar o que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo. Das paixões carnais, corre. Meu amigo José mostra isso, Zezinho do Egito. Aquele cara era filé demais, gente, filé com fritas demais, que olha, presta atenção. A Patifona, que era a mulher de Potifar, botou o olho em cima dele. Ô gente, não estou entendendo vocês não. A Patifona botou o olho em cima dele e falou, esse me serve, esse é meu número. E avançou no menino. Mas avançou com força, porque não foi um negócio leve. Diz a Bíblia que ela assediou José durante muitos dias. Ela ficou assediando constantemente, até o dia que ela avançou, que ela falou, vem em mim que eu estou facinho, puxou ele para cá e tal, e já avançou. Então, e José falando, dá licença, dona, o que é isso? O que é isso? É minha patroa. E ela, não, é você mesmo, mano, vem cá. E ele, não, dá licença. E diz a Bíblia que ele teve que sair deixando toco de roupa para trás, porque a mulher pegou. Imagina só que situação. Se ele tivesse ficado, o que ia acontecer? A gente não ia estar contando essa história aqui hoje. De um homem que se manteve íntegro até que Deus o exaltasse. Dorme com esse barulho. Um jovem lá da nossa mocidade, ele namorava com uma menina, irmão, que era tudo de bom. Já viu aquelas meninas, tudo de bom? Menina bonita para valer. Líder de área lá na igreja, tal, uma menina joia demais, filé. Eles já estavam falando em noivado. Beleza, estava tudo certinho. Um dia ele foi deixá-la em casa. Quando ele chegou no portão, ela pegou e falou, me espera aqui só um minutinho. Foi lá dentro e olhou para ver se o pai e a mãe estavam dormindo. E ela constatou que o pai e a mãe já estavam recolhidos no quarto, já estava até roncando. Ela voltou, botou o cara para dentro do muro, a menina jogou o cara no muro e avançou nele. E deu um pulão nele, ele, opa, o que é isso aí? Peraí, tira a mão daí, não, aqui não, gavião, para.
E ela avançou com força nele, falou, não, vem cá, o quê? Não, ia tal, você sabe o que eu quero? Eu não sei o que você quer não, menina, para, doida, empurrando ela para lá. E era igual aqueles bonecos que você dá o tapa nele, ele fica assim, ó. Né? Você, ele vai e volta. Era a mesma coisa, ele empurrando a menina. Ele empurrava a menina, tuf, de novo nele. Ele empurrava, ela tuf, de novo nele. Até que ele virou assim e falou, se você vier de novo, eu vou dar um socão no pau do seu nariz, para. Aí ela parou. Virou para ele e falou, bem, o que é isso? Você é gay? Ele falou, não, eu só é muito homem para saber que você não é mulher de Deus para minha vida, porque você não me respeitou no namoro. Pode aplaudir. Tem o final da história ainda. O final da história. Ele pegou e falou, olha, a partir de hoje acabou, não tem mais noivado, não tem namoro com você, você não me respeitou. Então, some, tchau, valeu, um abraço. E vazou. Chegou em casa, ele me ligou. Pastor Mike. Eu falei, velho, o que aconteceu? Ele falou, aconteceu isso e isso. Eu falei, velho, você é macho demais. Você é muito doido, cara. Vai lá na igreja amanhã que eu quero te dar um abraço. No outro dia ele apareceu lá. Apareceu, eu dei um abraço nele. Eu falei, olha, você não se preocupa não, que a sua fidelidade com Deus marcou seu futuro. Você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Sabe o que aconteceu? Ele achou uma outra dona, 2 vezes tudo de bom. 2 vezes tudo de bom. E ela ainda tinha caráter, personalidade. Isso é avivamento, irmão. Poxa vida. Ele ia casar duro, igual um coco. E há pouco tempo atrás eu fui almoçar na casa desse novo casal, casado, um apartamento lindo. Ele virou para mim e falou, minha vida é uma beleza. Eu falei, é porque você foi fiel a Deus, você segurou o tchan na hora que tinha que segurar o tchan. Vira para o irmão que está do seu lado, olha, você quer ter experiência profunda com Deus, irmão? Segura o tchan. Em nome de Jesus, Uzias tem que morrer, a carne precisa ser subjugada ao crivo da cruz. Corre do pecado, irmão, corre. Outro macete gospel aqui, para encerrar, para a gente pular para outro assunto. Sabe o que você vai fazer? Eu sei que você namora, eu sei que você não é de ferro, eu sei que não é gasolina nem óleo da unção, eu sei que esquenta. Quando esquentar, você empurra a irmã e fala, irmã, vamos cantar o hino. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Você vai ver, Jesus vai abençoar na hora. Cutuca o irmão do seu lado e fala, Uzias tem que morrer, irmão. É isso aí. O segundo Uzias que eu quero falar com você nessa noite é o Uzias do mundanismo. Vai lá comigo para 1 de João, no capítulo 2, o verso 15. 1 de João 2,15, lá no final de sua Bíblia. Vai lá, abre lá. 1 de João 2,15. Podemos ler? Diz o texto. Estou em 1 de Pedro, hein? Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pula lá para o verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como eu te falei que existe muita gente que está dentro da igreja, mas acaba vivendo uma vida carnal. Tem gente também que está dentro da igreja e acaba vivendo uma vida mundana. E ali é muito tênue sobre esses dois assuntos, mas a realidade é que tem muita gente assim na igreja. Tem muita gente que fala aleluia aqui. Tem muita gente que quando pega o microfone, ou vai orar, ou sobe no altar perto dos crentes, até muda de voz. Aleluia, a graça e a paz do Senhor. Tem gente que até muda de voz. Tem gente que quando o pastor está perto, irmão, nunca vi ser mais santo. Já viu? Ele fica uma beleza, o pastor está perto, ele... aquela carinha, né? Só faltou a auréolazinha e a asa.
o pastor vira as costas, o cara transforma. É igual aquele filme, eu mesmo e Irene. Transforma da água para o vinho. Tem gente que é assim, que no convívio com os crentes é crente, mas no convívio com os mundanos é mundano. Tem gente, por exemplo, vamos citar aqui algumas coisas. Por exemplo, tem gente que canta aqui, pula aqui e tal. Tem outros que ficam amarrando mixaria. Tem gente que gosta de pular para Dona Ivete Sangalo. Tem gente que gosta de pular lá para o latino, que aquilo ali, até o capeta está proibindo do inferno, tanto que está ruim. O tanto que está ruim. Renata, ingrata, ninguém merece, né, velho? Ninguém merece, Renata ingrata, ninguém merece, velho. Não dá, não. Tati quebra barraco, o sangue de Jesus tem poder. É sério, gente. Tem gente que está se enveredando. Na igreja amarra uma mixaria. O pastor está quase morrendo aqui, falando, pula miséria. E ele... Mas quando o trio elétrico passa, poeira, 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 o sujeito transforma. Eu digo assim, oh, Jesus, me segura, Jesus. O sujeito transforma. Mundano. Eu não estou aqui para simplesmente fazer apologia ao que eu acredito, não. Mas a realidade é que a música mundana está levando muita gente para os quintos dos infernos. Sabe por quê? A música hoje é o maior instrumento de doutrinação de Satanás. Todos os grandes movimentos da história, isso eu falo nesses CDs e nos DVDs que eu te falei. Todos os grandes movimentos da história, todos, tiveram a música encabeçando as ideologias dos movimentos. Por exemplo, o rock and roll. Por exemplo, o punk, o funk, o rap. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua ideologia. Não existe instrumento maior de doutrinação do inferno do que a música. A música está arrebanhando pessoas de todo lugar, gente. Presta atenção. Mick Jagger juntando milhões de pessoas ali na praia de Copacabana, junto com o Mushiba Stones. Não tem cabimento aquilo. Não tem lógica. Não, o negócio ali é tão ruim, presta atenção. Sabe o que o Keith Richards, o guitarrista, fez? O pai dele morreu, ele cremou o pai e cheirou o pai. Saiu na revista, saiu na Veja, ele falando que a coisa mais doida que ele fez foi ter cheirado o pai dele. Isso é o tipo de referencial que o mundo está mostrando. Esse é o tipo de referencial que muitos crentes saem da igreja, saem daqui, aqui dentro está cantando, aqui dentro está aí, né? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, mas quando chega lá fora, vai ouvir esses pouca vergonha, essas mochiba velha, não tem nada para acrescentar na sua vida. Dá licença, filho, não tem cabimento. Deixa eu te falar, ser santo significa ser separado, significa ser diferente. Na sua escola você tem que ser diferente. Se você é diferente só na igreja, está errado. Tem que ser diferente na sua escola, tem que ser diferente na sua família. Olha só, dorme com esse barulho aqui, presta atenção. Eu atendi um jovem de 15 anos de idade, terceiro nível de bruxaria Wicca. Terceiro nível. Quem sabe o que é bruxaria Wicca, sabe o que eu estou falando. O cara não é bobo. Um menino de 15 anos de idade. Ele não queria deixar, ele não deixou a gente orar por ele não deixou eu botar a mão na cabeça dele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um negócio. Eu deixo você orar por mim, mas aí você deixa eu orar por você. Eu botar a capetada para correr na hora. Ia mandar sair de 10 em 10 para não criar tumulto. Ele falou, não posso. Ele falou, eu não deixo você botar a mão na minha cabeça, que você vai tirar de mim. Ele falou, desse jeito, você vai tirar de mim o poder que eu tenho. E na conversa com ele, nós conversamos durante algum tempo, ele falando da situação, e ele falou como ele se envolveu, e eu perguntei, cara, o que te levou a fazer isso? Por que você não vem para a igreja como a sua mãe, como as suas filhas, como as suas irmãs? Esse jovem virou para mim e falou, eu vou para a igreja por quê? Minha irmã
ela vai lá no culto do Senhor, no sábado, no culto da mocidade ela vai, quando termina ela sai e vai para a balada, fica com 4, 5 caras por semana, 4, 5 por semana. A minha outra irmã é que é melhorzinha, a minha mãe, que vai lá na sua igreja também, ela ainda fuma, está fumando 2 carteiras de cigarro por dia, e para completar ela está vivendo à base de antidepressivos. O que é que eu quero com a igreja? Sendo que os exemplos que eu estou vendo são esses. Eu fiquei sem argumentos com ele. Porque a maior mensagem que a gente pode pregar não é aquela que sai dos nossos lábios, é aquela que sai da nossa vida. É aquilo que os seus colegas de escola estão lendo em você. Se vê que você fala palavrão dentro da sala, eles vão falar, vou para a igreja por quê? Tem um pai, eu já atendi um pai que falou que não converte por causa do filho. Porque o filho na igreja é gente boa, mas em casa é o capeta. É o capeta, é o emissário, é o secretário. Não tem lógica. Isso é ser mundano. É não ter vida separada. O que as pessoas estão lendo em você? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser uma carta lida por todos. Olha o que aconteceu essa semana comigo. Não estou falando isso aqui para vanglória ou para qualquer outra, mas para te mostrar algumas coisas. Eu estava saindo da porta da igreja quando eu fui assaltado. E levaram algumas coisas minhas, levaram o meu carro, estávamos eu e meu irmão, estávamos nos preparando para viajar, porque eu iria pregar em Valadares na terça-feira. E eu estava ali e tal, desapercebido, 11 horas da manhã nós fomos tomados de assalto e levaram o carro. E quando o cara estava dentro do carro, a única coisa que eu conseguia fazer é lembrar que eu tinha que falar de Jesus para ele. E ele com a arma apontada para o meu irmão, com a arma na cabeça do meu irmão conseguiu sair, ele queria que a gente entrasse no carro, nós não entramos, nós falamos, não vou entrar não, tal. Aí nós conseguimos sair, entrar para a igreja, fechar o portão, foi quando ele entrou dentro do carro. Quando ele entrou dentro do carro, eu saí na rua gritando, Jesus te ama! Saí correndo atrás dele, Jesus ama você, Jesus ama. E meu irmão me puxando para ele, falou, entra que ele vai te meter uma bala. Eu tenho que ir lá, Jesus ama você, Jesus. E fui gritando. Aí tudo bem, aí juntou aquela moçada toda. Na hora que juntou todo mundo, que ligou para a polícia, eu falei, peraí gente, vamos fazer uma oração. E a única coisa que eu consegui fazer, sabe o que foi? Abençoar a vida daquele jovem, porque era um jovem, de no máximo 18 anos de idade. E eu sou pastor de jovens, eu falei, Jesus tem misericórdia daquele jovem, muda a vida daquele jovem. Uma das pessoas que estavam no momento ali, que viram a situação, e viram a minha atitude, ele virou para mim assim e falou, eu não acredito no que você fez. O cara te roubou, o cara te prejudicou, e você está abençoando ele, orando por ele. Eu falei, mas é isso, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser sal da terra, não terra da terra. Eu fui chamado para ser luz do mundo, não mundo do mundo. Eu sou diferente. Eu estou aqui para fazer diferença na vida da minha família. Eu estou aqui para fazer diferença na vida da minha igreja. Eu estou aqui para fazer diferença até na vida daqueles que me prejudicam. E eu estou confessando aqui para você, no nome de Jesus, o meu coração, o único peso que eu tenho é a dor de saber que um jovem daquele, se não tiver um encontro com Jesus, ele vai para o inferno. Em momento nenhum, eu orei a Deus, pedindo para que Deus pesasse a mão sobre ele. Porque eu sei o porquê que eu fui chamado. Você tem que saber o porquê você foi chamado. Você acha que você está lá na tua escola para quê, mané? Você acha que você está lá para quê? Para ficar esquentando o banco, para ficar pregando chiclete debaixo da carteira e jogando estalactite no teto? Mascando papel e jogando? Tuf! Eu fazia muito isso. Minha sala, a diretora me escalou para limpar o teto da minha sala, porque era tudo lotada de papelzinho mascado. Você está achando que você está lá para isso? Deixa eu te lembrar aqui uma coisa, você está lá para fazer diferença. Você está lá porque tem um monte de amigo seu que podia estar ocupando esse lugar que está livre aí do seu lado. Você está lá porque Deus tem um projeto na sua vida. Você tem que mirar isso, você tem que mirar um amigo seu do colégio e falar, eu vou levar esse cabra para a igreja, custe o que custar. É oração e jejum, é mostrar que você é diferente e que você faz diferença. É mostrar que lá na sala de aula existe alguém que serve a Deus, alguém que faz a vontade de Deus. Não alguém que faz a vontade do mundo, que é o mesmo mundano que todo mundo, mas é alguém que faz a vontade de Deus, alguém que faz a diferença, alguém que marca a vida dos colegas. Deus te chamou para isso.
Você quer ter experiência profunda com Deus, irmão? Está na hora de você parar de ouvir música mundana. Está na hora de você parar de falar palavrão. Está na hora de você parar de contar piada imoral. Está na hora de você parar de ficar olhando para a protuberância das irmãs que passam na rua. Seu oi gordo. Está na hora de viver uma vida com Deus. Amém? Antes que o irmão do seu lado durma, dá um cutucão nele e diga para ele: meu irmão, se você quer ver a Deus, Uzias tem que morrer. E finalizando aqui, em terceiro lugar, eu podia falar de muitos Uzias, irmãos, muitas coisas, mas eu quero encerrar com o Uzias que talvez é o que mais me preocupa hoje. É o Uzias do ceticismo. Então nós falamos sobre a carnalidade, sobre o mundanismo, e agora sobre o ceticismo. O que significa ceticismo? A gente fala: pastor, o que é isso? É de comer, beber ou de passar no cabelo? Ceticismo o dicionário diz, uma pessoa cética é aquela que duvida de tudo. Sabe uma das maiores armas de Satanás hoje? A dúvida. Tem gente que está aqui na igreja, mas está com dúvida: será que eu estou no lugar certo? Será que tudo que esse pastor está falando aí é verdade? Será que tudo que ele está falando realmente pode acontecer na minha vida? Nós estamos vivendo o tempo do será. Será que eu vou conseguir passar no vestibular? A dúvida hoje na juventude é muito grande. Muitos jovens querendo ingressar no mercado profissional, muitos jovens querendo mudar a história, querendo fazer diferença na sua vida familiar, querendo crescer financeiramente falando, então com dúvida. Tem gente que está duvidando de coisas preciosas, de promessas preciosas, como a promessa da prosperidade. Prosperidade não significa ter muita coisa, prosperidade significa não ter falta de nada. Prosperidade é viver bem com tudo que você tem. Deus tem essa promessa para a minha vida e para a sua vida. Ele vai te prosperar nessa terra. Agora a condição é: tem que crer. Agora tem gente que está duvidando de promessas como essa. Tem gente que está duvidando de promessas. Será que um dia Jesus vai preparar um varão abençoado? Jesus, manda para mim. Manda, Senhor. Tem gente que até está usando a Bíblia, né? Os mais calmos estão dizendo: esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Os menos calmos estão dizendo assim: Senhor, apressa-te em me socorrer. E os outros mais estressados estão dizendo assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não sei em que você está inserido, qual a realidade que você está inserido, mas deixa eu te lembrar de uma coisa: Jesus está preparando sim a sua vida, o seu futuro está nas mãos de Deus. A condição é crer que Deus tem o melhor para a sua vida, crer que Deus tem um varão abençoado, uma varoa de Deus para você. Aí tem gente que está falando: ai pastor, será? Eu sou tão feliz, sou tão desajeitado. Eu não posso nem negar, para muitos aqui eu não posso nem negar, né, dizer que é diferente, né? Mas a realidade é só uma: Deus pode mudar a nossa história. Escuta isso aqui. O pastor Davi Lago, eu não sei quantos lembram dele lá no Loucos por Jesus, é um jovem pastor de 21 anos, ele estava na faculdade, na aula, ele estuda direito e tal, estava ali na boa, de repente, o professor estava começou a falar sobre casamento e perguntou para uma menina lá: ô fulano, e você vai casar? Ela falou: se Deus quiser, eu nunca vou casar. Aí o pastor Davi falou: menino, espera. Aí o professor perguntou: mas por que você nunca vai casar? Ele falou: porque homem não presta. Homem é tudo igual, tudo vadio, tudo vagabundo, não presta, homem não presta. Tudo bem, terminou a aula, o pastor Davi Lago foi lá, falou: ô menina, deixa eu falar com você um negócio. Que história é essa de que se Deus quiser você nunca vai casar? E que história é essa de que homem é tudo igual, vagabundo, sem vergonha? Porque você nunca teve um homem que presta na sua vida. Aí ela assustou. Aí ele falou: é isso mesmo, o dia que você encontrar um homem que vai saber te abençoar, que vai saber te honrar, um homem que vai te tratar com respeito, aí sim você vai ver. Ela: e ele foi continuando: é isso mesmo, o dia que você encontrar um homem que vai saber te honrar mesmo, que vai te coroar de bênção, coroar de bens, um homem que vai trabalhar, vai chegar do trabalho com um buquê de flores para você. Um homem que
que vai pegar, vai te abençoar, vai te dar dinheiro, vai te cheirar, o homem que vai te beijar muito. É você, Davi. Ele falou, eu não. Calma. Tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Tem que crer. A dúvida tem que ser colocada de lado, irmão. A dúvida está levando muita gente hoje para caminhos que não deve. Tem gente que está duvidando de dons. Será que Deus mesmo me chamou mesmo para ser um obreiro na igreja? Será que Deus me chamou mesmo para auxiliar o pastor Eduardo, o pastor Fade nessa igreja? Será que Deus me chamou mesmo para o ministério de louvor? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus me resgatou mesmo? Será que eu fui selado pelo Espírito Santo? Tem gente que está com dúvida disso. Será que não é coisa da minha cabeça esse negócio de falar em línguas? Será que não é coisa da minha cabeça os dons espirituais? Será que... Tem gente que está duvidando de coisas preciosas de Deus. Tem gente que não está experimentando mais de Deus, pelo simples fato de não crer, de duvidar daquilo que Deus tem. Se queremos ver a Deus, a carne precisa ser subjugada, o mundanismo precisa ser expurgado da nossa vida, e a dúvida precisa ser tirada do nosso caminho. Hebreus, no capítulo 11, o verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e para aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele exista, e que é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Vença a carne, o mundo e a dúvida. Mate esse Uzias. Eu tenho certeza, experiências lindas, preciosas como essas do profeta, ou ainda maiores do que essa, serão geradas na sua vida. Você crê nisso, irmão? Quantos aqui creem que Deus tem o melhor para você? Quantos aqui querem tomar posse disso nessa hora? Fique de pé então no seu lugar. Tem algum tecladista aí que pode me ajudar, pastor? Algum obreiro abençoado? Ah, é? Tá bom. Eu quero orar por você. Confesso que eu estou preocupado com o horário aqui, porque eu estou sem relógio, não tenho nem ideia do que está acontecendo. Não sei nem se já passou tempo. Esqueci do meu relógio hoje. Mas eu não posso sair daqui sem orar por você. Como já disse um querido aqui, os sonhos de Deus para a sua vida, eles são perfeitamente possíveis de ser realizados. Talvez você tenha sonhos, mas a dúvida está tentando minar esses sonhos. Talvez você tenha sonho de mudar a história da sua família. Talvez o legado da sua família seja um legado de muita dificuldade financeira. E talvez Deus te levantou, quem sabe, eu creio que Deus te levantou para mudar essa história, para começar um legado de prosperidade financeira, de prosperidade familiar. Talvez a sua família tenha um legado de separação e divórcios incrível. Quem sabe Deus não está levantando você para poder quebrar esse legado de maldição e colocar um legado de vitória, um legado de casamentos abençoados, frutíferos, de homens e mulheres servindo a Deus de verdade. Talvez a sua família, o legado era de uma família extremamente complicada no trato, em tudo. Mas o legado que Deus quer começar a formar na sua vida hoje é um legado de experiências profundas com Ele. Experiências tanto na área financeira, como o pastor Eduardo contou aqui. Experiências na área emocional, como as muitas experiências que eu te contei aqui. Experiências na área profissional. De repente você sonha a faculdade. Você diz, pastor, mas será que rola? Rola, irmão. Rola. Foi o tempo em que crente não tinha que estudar. Hoje crente tem que estudar para valer, porque Deus está colocando crente em posições estratégicas. Deus tem levantado, vai levantar aqui, olha, muitos patrões. Talvez o legado da sua família era só de empregado. Eu quero profetizar aqui um legado de liderança, um legado
e de que você vai ser patrão, você vai ter o seu negócio, você vai ter a sua empresa, essa empresa vai prosperar. Eu não estou falando aqui na carne, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer mudar a tua história, Deus quer gerar experiências profundas, mas Uzias tem que morrer. Aquilo que está no lugar de Deus, aquilo que está no trono, no lugar de Deus, precisa sair nessa noite. E eu quero convidar você que entendeu essa palavra, que diz: pastor, eu entendi, eu quero mudar a minha história, eu quero ver os meus sonhos realizados, e eu quero ter experiências profundas com Deus. Se você quiser fazer essa oração comigo, sai do seu lugar correndo e vem cá no altar. Vai correndo. Se Deus falou com você, se Deus não falou, irmão, você fica quietinho aí, não tem problema. Mas se Deus falou com você, você diz: eu quero mudar a história da minha família. Eu quero minha faculdade. Eu quero passar no vestibular.